Olá, pessoal! Esse é o canal Estante Branca e por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade. Então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma leitura que eu acabei de fazer e que eu achei incrível. É um livro que nos fala justamente sobre o nosso momento atual e eu acredito que a proposta dele é nos fazer um convite, um chamado à expansão da consciência, porque os tempos são chegados. Então nós vivemos um momento em que não há mais muito tempo para se expandir a consciência, para se mudar atitudes, para fazer aquele autoexame de consciência e identificar o que você precisa fazer para melhorar, para que você possa estar apto a viver na nova Terra. Então, o livro é esse aqui, sob o signo de Aquário. Esse livro foi escrito pelo Roger Bottini Paranhos e é uma edição da Editora do Conhecimento. Quem acompanha aqui o canal sabe que nós gostamos bastante dos livros da Editora do Conhecimento e desse autor também, do Roger Paranhos. Já li alguns livros dele e eu gostei muito do estilo, da narrativa, da maneira como ele traz as informações e está ali em consonância com a proposta da Editora do Conhecimento, que tem livros incríveis, são livros que trazem assuntos variados, né, como nós costumamos brincar. A Editora do Conhecimento nos traz livros fora da caixa, né? São livros que trazem assuntos diferentes para que nós possamos refletir. Então, esse aqui, se não me engano, é o 4º livro que eu leio desse autor e ele nos traz justamente as experiências dele em projeção astral. Então, o subtítulo do livro, inclusive, é Narrações de Viagens Astrais. Esse livro, ele foi escrito em 2001. E então ele já tem aí, né, mais de 10 anos. Mas o conteúdo que ele traz é extremamente atual. Então, o autor vai nos narrar algumas experiências que ele teve em desdobramento, né? Desdobramento enquanto ele dorme, né? O desdobramento do sono. Então, ele tem essa faculdade, né? Essa facilidade para o desdobramento. Então, ele vai com seus mentores, né? Com o grupo de trabalho espiritual do qual ele faz parte e acompanha missões, trabalhos, ensinamentos, aulas, explicações, tudo que ocorre do outro lado, justamente com o intuito de trazer, né, ele traz isso de forma consciente quando ele acorda, para que ele possa passar essas informações para nós através dos livros. Muitos médiums trabalham dessa forma, né? Eles nos trazem conteúdos que eles vivem durante o desdobramento noturno. Então, na verdade, esse livro aqui é um compêndio de experiências do autor nesse sentido. Então, ele vai trazer vários casos que ele acompanhou, vários ensinamentos que ele teve do outro lado sobre assuntos variados. Mas o que há em comum em todos esses assuntos que ele nos traz é justamente isso. É a mensagem de que os tempos são chegados e é hora de nós expandirmos a consciência para as questões relacionadas à espiritualidade e para que nós possamos promover mudanças em nós mesmos, né? Então ele traz várias questões aqui, questões relacionadas, casos relacionados à obsessão, questão das drogas. Ele nos traz também um pouco sobre como está a questão dos exilados, né, dos espíritos que já tiveram a sua última oportunidade aqui na Terra e que não conseguiram alcançar um nível, né, de consciência
que seja compatível com o planeta de regeneração, que é o que a Terra está se tornando, né? Então, o título, né, sobre o signo de Aquário faz alusão justamente a isso, a Era de Aquário, né? Nós já entramos na Era de Aquário, que é justamente a era da expansão da consciência e da transição planetária. Então, eu vou ler um pouquinho aqui a sinopse para vocês, depois eu vou trazer alguns pontos do sumário para que vocês conheçam os temas que são abordados aqui no livro. Mentalidade aquariana é a visão nova para velhos problemas. Sob o signo de Aquário, indo além da superfície, traz informações de vanguarda, sem o convencionalismo comodista, sobre diversas facetas de algum dos problemas que mais afligem os homens no planeta. Unidos em torno de Hermes, instrutor do Antigo Egito, um grupo de entidades, Chayenne, o extraterrestre, Gaidin, o curador silencioso, Cristal, a princesa de olhos de ametista, e Ramiro, auxiliar do Dr. Bezerra de Menezes, participam de singulares experiências de auxílio e pesquisa no plano astral. Acompanha-os o autor encarnado, que se torna o relator das fascinantes vivências que vão do astral superior à região das trevas. Junto com eles, o leitor irá descobrir como está se processando no astral a seleção dos que serão os próximos exilados do planeta e a marca que os identifica. Estudará intrincados processos obsessivos, como os de vampirismo, através de ovoides, e a atuação dos implantes eletrônicos. Acompanhará 3 adolescentes usuários de drogas e seus parceiros desencarnados numa história que mostra o avesso chocante, mas verdadeiro, da drogatização. E visitará os vales das sombras e hospitais astralinos, onde um repertório de casos extraordinários ilustra o mecanismo kármico em ação. Conhecerá ainda os modelos dos futuros corpos que a humanidade aquariana e subsequente irá envergar, já programados e existentes em instituições do astral superior. Saberá-se Chayenne muito sobre os visitantes extraterrestres do planeta e assistirá com o autor ao encontro numa assembleia das altas esferas com o mestre Saint-Germain, o responsável pela instrução do planeta Terra na Era de Aquário. Para os que desejam ir além do já conhecido, as informações inovadoras desta obra se caracterizam como precursoras do ecletismo universalista da nova era. Então, o conteúdo desse livro, ele tem muito esse caráter universalista. Então, muitos desses assuntos, né, abordados nesses livros, nós vemos já em muitas obras de cunho espírita, espiritualista. Mas eu acredito que o diferencial, né, desse livro e dos outros livros escritos pelo autor, que eu já tive a oportunidade de ler, é trazer sob uma outra ótica, né? Então ele traz informações diferentes, informações mais detalhadas, que saem um pouco daquele senso comum que nós já sabemos no meio espiritualista. Então são relatos bem claros de situações que acontecem do outro lado, para que nós possamos, por exemplo, analisar o que causa o consumo de drogas na contraparte astral. Né? Nós sabemos que o consumo de drogas ele faz mal para o corpo, para a mente, mas o que isso causa do outro lado? Então nós vemos assim relatos muito claros que por vezes são até um pouco chocantes, mas necessários, porque nós precisamos olhar para a realidade, né? Nós precisamos saber todos os lados dessa situação. Ele traz também informações de como está sendo feita essa separação, né, do que nós chamamos do joio e o trigo, que são os espíritos que já receberam sua última oportunidade de reencarnação aqui no planeta e não conseguiram atingir a vibração necessária para aqui permanecer. Então, como se dá essa separação? Ele fala um pouco sobre essa avaliação. Ele nos traz a informação de que realmente os espíritos que serão exilados
ao desencarnarem, né, e ser constatado que realmente não há mais condições de permanência no planeta Terra, para o caminho que o planeta Terra se encaminha, né, que é o planeta de regeneração. E esses espíritos, ao não ter mais condições e já terem recebido a sua última oportunidade, eles carregam uma marca que os identifica, né, de modo que é possível, do outro lado, se identificar claramente os espíritos que vão para o exílio e os que não vão. Então é bem interessante essa narração que ele faz a respeito disso. Nós temos também muitos relatos de hospitais espirituais, né, do trabalho que esses hospitais fazem nesse momento, onde há muito trabalho do outro lado. Então, nós vamos conhecer um pouco das tecnologias que existem nesses hospitais, como são feitos esses tratamentos. São relatos muito interessantes, assim. E o que chama atenção nesse livro são os detalhes e as explicações muito claras de como as coisas funcionam, né? Tem um relato muito interessante também sobre obsessões espirituais. Então ele acompanha alguns casos de pessoas encarnadas que estão sofrendo uma obsessão, e aí como é feito esse trabalho do outro lado para prestar auxílio. E ele traz uma informação que, embora nós tenhamos, né, esse tipo de informação em muitos outros livros, aqui ele traz com um detalhe muito interessante de como funciona, que é o uso da tecnologia nos processos de obsessão. Isso é muito interessante. Então ele faz toda uma narração, ele mostra, ele fala como são esses equipamentos, como eles são instalados nos encarnados, como eles funcionam, como eles são alimentados, como é o processo de auxílio que os benfeitores espirituais podem prestar, mas de como isso está muito relacionado à própria pessoa. Então, na verdade, no caso do uso da tecnologia, é o próprio encarnado quem alimenta o aparelho, então está muito nas mãos do encarnado cortar a alimentação desse aparelho, né, e fazer ele parar de funcionar. Então aqui ele explica todo esse processo, é muito interessante, gente. O que chama atenção são os detalhes mesmo, né, e aí nós temos relatos também de esferas superiores, de como está sendo o trabalho nas colônias espirituais. Ele fala um pouquinho no final também sobre essa passagem, essa mudança, né, da coordenação do planeta Terra neste momento para o Saint-Germain, né, porque Jesus Cristo é um espírito que também continua evoluindo, porque a evolução nunca para. Então ele já atingiu níveis muito grandes de evolução e agora ele vai para esferas mais superiores ainda, se ocupar de trabalhos mais amplos ainda, né? Então ele vai continuar tomando conta, de certa forma, do planeta Terra, mas agora, né, durante esse período de transição planetária, nós já temos agora a figura de Saint-Germain, que assume, né, ainda ao lado de Jesus Cristo, esse trabalho mais de perto com a gente. Então, tudo isso esse livro vai nos trazer. Então, é muito, muito, muito interessante. Eu vou ler rapidinho para vocês o sumário. Eu gosto de passar o sumário para vocês, porque eu, particularmente, quando eu pego um livro, né, e eu vou ver se eu vou comprar ou não, enfim, eu gosto muito de ler o sumário, porque é no sumário que nós vemos os tópicos que vão ser abordados. Então, eu vou ler aqui para vocês um pouco, para que vocês tenham uma ideia. Né? Então, é um livro que tem cerca de 250 páginas, né? A leitura dele é muito fluida, é fácil, é de fácil entendimento, a linguagem é fácil e é muito envolvente a maneira como é narrado. Então, você lê rapidinho. Então, nós temos aqui no começo um prelúdio, né, que o autor faz uma breve explicação sobre o conteúdo da obra. Depois nós temos um capítulo chamado A Nova Era, que vai ser explicado um pouco sobre o que é essa nova era, essa era de Aquário. Aí temos apresentações, né, que são as apresentações ali dos personagens, né, então ele fala sobre o grupo, né, no qual ele atua, o autor espiritual, né, sobre os mentores espirituais dele. Então nós temos aí
conhecendo um pouco isso. Aí nós temos os casos, né? Porque a cada desdobramento ele vai acompanhar um caso, né? Então aí nós temos a força da paixão, né? Que vai nos mostrar ali uma situação de um casal, né? Que se liga ali de forma nociva e como isso impacta do outro lado, né? Aí nós temos a obsessão espiritual, que vai falar, né, um pouco sobre isso que eu mencionei, dos aparelhos, né, utilizados no processo de obsessão. Uma família em apuros, que também vai mostrar um caso de obsessão, só sob uma outra ótica. Uma lição de caridade, então aí ele traz até um relato pessoal dele com relação ao que é a caridade no dia a dia, né, eu achei bem interessante. Dispositivos eletrônicos de obsessão. Então aí ele vai trazer mais detalhes ainda sobre como funcionam esses dispositivos. Ele traz até um relato de uma aula que ele participou, né, no plano espiritual, no qual estava sendo mostrado esses equipamentos e como eles funcionam. Então é bem interessante a maneira como é mostrado, né, são muitos detalhes. Conclusões sobre a obsessão espiritual. Aí depois ele vai falar sobre a marca dos exilados. Aí, nos capítulos seguintes, o impacto das drogas, que é um capítulo muito interessante também, vai nos falar sobre o que as drogas causam do outro lado, né, na contraparte astral. É preciso amar e servir sempre, nas trevas com Jesus, reencontro com Arnak, então aqui ele traz um mago negro, né, e aí tem uma conversa muito interessante entre eles, né, ver como eles atuam, enfim. Nas estações orbitais, hospital holístico, e aí por fim Saint Germain, o regente da era de Aquário. Então é isso, pessoal, é um livro muito interessante, eu recomendo, se você quer expandir de fato sua consciência, se você quer ter contato com informações novas, se você quer ler alguma coisa sem os preconceitos que muitas vezes se tem a respeito de alguns temas relacionados à espiritualidade. Se você quer ver um pouco fora da caixinha as coisas e saber informações atualizadas do que está acontecendo nesse momento, então recomendo esse livro. Esse livro é muito, muito, muito interessante. Só mencionar aqui, pessoal, que o livro foi escrito, né, pelo Roger Bottini Paranhos, e aí ele coloca aqui, né, sob a orientação e inspiração, né, espiritual de um grupo de espíritos, que são os mentores dele, né, Hermes, Cheyenne, Cristal, Gaidin, Ramiro, Ramatiz, tem um capítulo que Ramatiz aparece, né, falando muitas coisas interessantes, e Saint Germain. Então, é isso, pessoal. Muito interessante. Recomendo a leitura desse livro. Vou deixar aqui na descrição as informações onde vocês podem encontrar o site da Editora do Conhecimento. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam o livro. E é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!